Hoje é o último dia do tema Deus e o Dinheiro. Quem aqui gabaritou o tema Deus e o Dinheiro? Maravilha! Foi precioso demais conversarmos sobre aquilo que conversamos nessa edição, nesse ano. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, eu diria muito pastoral, e não tão técnica nem teológica, mas muito pastoral no sentido de você compreender quem Deus é e quem você é. Quero compartilhar uma palavra com você que eu intitulei de Deus Provedor. O Deus Provedor. Nós ouvimos coisas como, por exemplo, a responsabilidade que temos de investir e multiplicar nossos recursos. Ouvimos coisas sobre o trabalho e o quanto devemos nos esmerar em relação ao trabalho. Mas nós precisamos entender e compreender quem é o nosso provedor, quem é que cuida de nós. Nós só administramos, só investimos, só trabalhamos, porque antes temos um provedor que tem nos sustentado. Eu posso ouvir um glória a Deus? E diante disso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Essa porção de texto que nós vamos nos deter nessa noite está inserido naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte está ali entre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, aonde Jesus ensina os padrões éticos do seu reino. O Sermão do Monte é uma espécie de manifesto do reino de Deus. É uma espécie de código civil do reino de Deus, como nós devemos nos comportar no reino de Deus. No capítulo 5, Jesus trata de coisas muito secretas, individuais, em muitos momentos, uma relação pessoal com Deus, coisas como a oração e o jejum e tudo mais. E agora, no capítulo 6, Jesus ele vai tratar a respeito da nossa vida pública, sobre como vivemos no mundo. E dentro desse compêndio de ensinamentos, aqui está um ensinamento muito importante sobre a provisão de Deus e sobre qual é a nossa posição diante do provedor. Se você está com essa Bíblia aberta, eu quero te encorajar a acompanhar a leitura do verso 25, onde o texto bíblico diz: Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não têm a Deus. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Verso 33. Busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos reunidos aqui nessa noite. Te louvamos pela graça e privilégio de estarmos na Tua presença, em comunhão com a Tua igreja, diante da Tua palavra. E nesse ambiente de temor, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, fala conosco, quebranta o nosso coração. Eu clamo a Ti, Senhor, traga liberdade sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Leva-nos para esse lugar de discernimento, aonde reconhecemos que o Senhor é suficientemente bom para cuidar das nossas vidas. Nós carecemos da Tua voz, carecemos das Tuas palavras, e por isso nós clamamos: fala conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto está trazendo a temática e a abordagem muito latente e urgente para os nossos dias. Jesus está falando acerca de preocupação e do quanto isso, já nos dias dele, roubava o coração das pessoas. E certamente nos nossos dias a preocupação continua roubando os corações de muitos de nós. É curioso pensar que Jesus coloca no mesmo trecho desse sermão preocupação com priorização do reino. E ele conecta os dois assuntos como se as duas coisas estivessem interligadas. E de fato, talvez a primor parece que não existe conexão entre uma coisa e outra. Entretanto, como pastor, eu posso afirmar que existe uma conexão profunda entre preocupação e o quanto e o como nós nos dedicamos ao reino de Deus. Quer ver? Quantos aqui sonham e desejam viver para a glória de Deus, serem úteis no reino de Deus, investir em sua vida no reino de Deus, cooperar para o avanço da igreja, para plantações de igrejas, para a pregação do evangelho no mundo? Quantos sonham em fazer parte disso? Aleluia! Se você estivesse aqui no meu lugar, você veria que quase que unanimemente todo mundo levantou a mão. Todos nós, de certa forma, desejamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Entretanto, por que na prática nós não fazemos e não vivemos isso? Porque na prática, por exemplo, como vimos esse tema, a pesquisa da FGV diz que apenas um cristão a cada 5 que frequentam a igreja dizimam na igreja. Porque na prática, como vimos, por exemplo, a pesquisa do Instituto Barna, um instituto americano, aponta que 21% apenas dos americanos dizimam e ofertam com frequência nas igrejas. Por quê? Porque, na verdade, a questão não é o nosso desejo. Eu realmente creio que o seu desejo é servir a Deus, mas na prática, muitos de nós são dominados por preocupações, ansiedades, e deixamos isso para depois. Deixamos levar a sério a vida com Deus para depois. A gente tem muito problema no casamento, então não dá tempo de participar de um grupo pequeno. Estou com muito problema na minha empresa, então não dá tempo de eu me dedicar à comunhão. Eu estou muito ocupado com tanta coisa, então não dá tempo de fazer uma viagem missionária. Eu estou preocupado com o dinheiro, com os boletos, então não tem como eu dizimar. No final das contas, aquilo que nos rouba de viver a
prioridade do reino de Deus são as nossas ansiedades e preocupações. E esse texto é um convite apaixonado de Jesus, para que eu e você não confiemos na economia, nem nos recursos, mas em Deus, que é o provedor. É um convite de Jesus para descansarmos o provedor, para descansarmos aquele que cuida de todas as coisas. E o que Jesus apresenta nesse texto que nós acabamos de ler é que de fato e verdadeiramente Deus conhece todas as nossas necessidades. Não existe nada que passa de largo aos olhos do Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades e Jesus apresenta um argumento lógico, apontando o quê? Olha o verso de número 25. Por isso eu lhes digo, não se preocupem, pois a vida é mais que a comida, e o corpo é mais que as roupas. Jesus começa o argumento lógico dele, do cuidado de Deus sobre nós, partindo do maior para o menor. Só para você entender. Quantos aqui tem corpo? Quantos aqui tem corpo? Aleluia, glória a Deus. Fiquei feliz com isso. E o argumento de Jesus é: o teu corpo, quem te deu? Quem te deu? O salmista vai dizer que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Paulo em Atenas vai dizer que Deus determinou o tempo exato, o lugar exato onde cada um de nós nasceria. Não, você não é o campeão dos espermatozoides. Você é plano de Deus. E de uma forma misteriosa, mesmo utilizando de métodos fertilizantes, Deus é soberano em gerar a vida. E lhe deu a vida. E essa vida foi pensada pelo Senhor. Ele te deu esse corpo, Ele te deu essa carcaça, aleluia. E o argumento de Jesus é: se Ele te deu o corpo, Ele não pode te dar roupa? O que é mais fácil, dar o corpo ou dar roupa? O que é mais fácil? Você compra roupa, ou melhor, compra corpo na Renner? Você compra corpo na C&A? Não. Se Deus nos deu o corpo, Ele também nos vestirá. Ou ainda, quantos aqui têm vida? Aleluia! Bom saber que você está vivo. Aliás, confere aí quem está do seu lado se está vivo. O argumento de Jesus é: se Deus te deu a vida, Ele não lhe dará comida? Nenhum de nós trabalhou antes a vida para ter a vida. A vida é uma dádiva de Deus, a vida é um presente de Deus. E se Deus nos deu a vida, será que Ele não pode nos dar de comer? O argumento de Jesus é: Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe que todos nós precisamos de comida, de roupa, de cama. Ele sabe que todos nós temos demandas. E essas demandas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Você não está esquecido, meu irmão. Nenhum boleto, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma necessidade física, emocional, espiritual, nenhuma demanda é ignorada e esquecida pelo Senhor. Ele te conhece, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas demandas, mas a realidade é que muitos de nós vivem como se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Deus, tá bom? Está de bom tamanho para você? E se eu não fizer por mim, quem vai fazer por mim? Deus.
Tá bom? É suficiente para você? É muito precioso um salmo de número 147, no verso 4, que diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. É muito precioso esse salmo. Você sabia que na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas? E Deus chama cada uma delas pelo nome. Quantos habitantes existem na Terra? Estima-se, segundo a última pesquisa, que há cerca de 7 bilhões. E surgiu um outro número, diante do fato de alguns povoados que não foram contabilizados, que provavelmente chega a 9 bilhões de seres humanos vivendo hoje contemporaneamente a nós. E Deus chama cada um desses 9 bilhões de seres humanos pelo nome, porque Ele sabe o nome das estrelas. Você se espanta pelo fato de Deus chamar 100 bilhões, ou 200, ou 300 bilhões de estrelas pelo nome? Deixa eu te contar algo ainda mais espantoso. Você sabia que no universo estima-se que existem 2 trilhões de galáxias? E cada galáxia, dessas 2 trilhões de galáxias, tem cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas, e Deus chama cada uma delas pelo nome. Ainda não foi descoberto o fim do universo. Tem várias teorias da expansão do universo. Mas aquilo que se estima diante daquilo que podemos ver e calcular é que no universo hoje existem cerca de 200 sextilhões de estrelas. Você sabe o que é 200 sextilhões de estrelas? 200 sextilhões de estrelas é 2 seguido de 23 casas decimais de zero. E Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Meu irmão, você é mais importante do que as estrelas. Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu sobrenome, Ele conta as suas lágrimas, Ele sabe da tua unha encravada no dedo, Ele conhece suas necessidades, Ele sabe quem somos, Ele nos conhece. Existe uma ideia antibíblica que se chama deísmo, que acredita-se em um Deus ausente, que deu corda na criação e abandonou a criação, mas não é isso que a palavra de Deus revela. Aquilo que a palavra de Deus revela é que Deus se importa tanto conosco, que Ele se fez um de nós, para se apresentar a nós. Deus se encarnou na pessoa de Jesus e foi chamado Emanuel, Deus conosco, para que saibamos que Deus conhece as nossas necessidades. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele passou por todo tipo de provação que eu e você passamos. Deus conhece as nossas necessidades. E conhecendo as nossas necessidades, a grande questão é que não faz sentido nos entregarmos à preocupação, porque aliás o que o texto está demonstrando é que nós só começamos a reconhecer a provisão de Deus quando percebemos que Deus se importa conosco. Aliás, deixa eu lhe falar algo nessa noite. Olha aqui para mim, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Talvez o teu namorado não tanto, mas Deus se importa com você. Talvez teus pais te abandonaram, mas Deus se importa com você. Talvez seus amigos não se importam com você, mas Deus se importa com você. Nós não somos órfãos de Deus. Deus é um Pai presente, e por esse motivo, é loucura se entregar às preocupações.
Aliás, o texto vai nos apontar 5 verdades a respeito da preocupação. A primeira verdade é que a preocupação é destrutiva. A preocupação vai te matar. Jesus utiliza uma palavra grega quando ele fala sobre ansiedade, que significa literalmente rasgar, a ideia de um tecido rasgando. E a ideia de Jesus é fazer-nos compreender que a nossa ansiedade é como se nós estivéssemos sendo dilacerados, rasgados, perdendo a nossa integridade. A preocupação é destrutiva, a preocupação é enganadora. Quando nos entregamos à preocupação, especulamos e criamos problemas que nem mesmo existem. Quantos aqui passam por isso? Nós dizemos, tem um leão fora de casa, mas você nem saiu de casa. Tem um monstro debaixo da cama, mas você nem olhou para debaixo da cama. A preocupação, ela é inútil. Sabe por que ela é inútil? Porque nenhum de nós pode acrescentar sequer 1 hora à sua vida. Por que ficar preocupado? Ah, pastor, se eu viver uma vida fit e for o orgulho da Nutri, eu consigo alongar 5, 10 anos a minha vida. Pois bem, aí você está andando na rua, passa um caminhão por cima de você. Nenhum de nós pode acrescentar 1 hora sequer à nossa vida. Foi Deus quem nos deu a vida e Ele que determina o fim da nossa vida. Que loucura é pensarmos que temos o controle daquilo que na verdade não temos. A preocupação é cega. Aliás, Jesus diz que preocupação é uma marca instintiva dos pagãos. E o motivo que Jesus diz isso é porque os pagãos não têm a Deus, e se não têm a Deus, eles estão lançados à própria sorte, e por isso Jesus vai dizer, como nós, sendo povo de Deus, podemos viver preocupados. Não faz sentido. Nós temos um Deus que é poderoso para cuidar de cada um de nós. Aleluia. Deus conhece as suas necessidades. E não apenas conhece as suas necessidades, mas Ele provê a todos nós, de forma simples, constante e suficiente. Quantos aqui dão testemunho disso? Muitas vezes nós não entendemos que a provisão de Deus, porque sei lá, não caiu pão do céu, mas o dinheiro que Ele te deu para comprar o pão no mercado veio da onde? Muitas vezes nós não percebemos que a provisão de Deus, porque sei lá, eu não fui curado de forma sobrenatural quando eu orei por uma doença e uma enfermidade que eu tinha. E a habilidade dos médicos que te operaram e cuidaram da sua vida e te reabilitaram veio da onde? Deus é provedor e Ele cuida de toda a sua criação. Jesus, no verso 26, diz o seguinte: observe as aves do céu, não plantam, não colhem, nem armazenam, e no entanto o Pai Celestial as alimenta. No verso 29, Jesus diz: reparem como crescem os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Se antes Jesus parte do argumento do maior para o menor, agora Jesus está partindo do argumento do menor para o maior, dizendo: ei, se Deus alimenta pássaros, Ele não vai cuidar de você? Se Deus veste lírios, Ele não vai te vestir? Se Deus está preocupado com a relva sobre a terra, Ele não está ocupado em cuidar de você? Jesus está dizendo que a natureza criada é um sermão da fidelidade e da provisão de Deus. O que Jesus está dizendo é que a natureza é a poesia que mostra um Deus
guardador, protetor, cuidador, provedor, que cuida de todas as coisas. Meu irmão, a palavra de Deus não apenas revela que Deus criou os céus e a terra. Não apenas João capítulo 1 diz que Jesus estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas a palavra também diz que tudo subsiste sobre a sua mão e que nada, absolutamente nada acontece senão através da ordem e do cuidado de Deus. Deus tem cuidado de todos nós. Pastor, de mim não. Eu entendo talvez os teus traumas e dores, mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um argumento apologético de defesa da fé que se chama ajuste fino. E o argumento se baseia nada mais do que em provas físicas e científicas de que existem diversas constantes que permitem a vida humana na Terra. E isso demonstrando que não é um mero acidente ou um acaso, mas de fato existe um maestro que está regendo toda a criação. São dezenas e dezenas e dezenas de constantes físicas que permitem que eu e você estejamos vivos aqui agora. Por exemplo, você sabia que a força da gravidade, se por um segundo ela parasse de exercer sobre nós, nós todos morreríamos? Ou ainda, a massa dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, se fossem diferentes um do outro, eles entrariam em choque entre si e eu e você morreríamos. A velocidade da luz, sabia que se a velocidade da luz fosse mais rápida, nós morreríamos queimados. Se ela fosse mais vagarosa, nós morreríamos congelados. Ou ainda, o campo magnético terrestre protege a vida da radiação solar, a distância do Sol e da Terra. Você sabia que se essa distância fosse um pouquinho menor, nós morreríamos queimados? E se fosse um pouquinho maior, nós morreríamos congelados? A presença da Lua na órbita do Sol, isso é muito louco. Você já estudou sobre a Lua? Existem algumas teorias a respeito da Lua. Uma delas é que um planeta chamado Theia entrou em choque há bilhões de anos atrás com a Terra, e os fragmentos dessa explosão da Terra e da Theia formaram uma espécie de lixo material na órbita do Sol, e esse lixo se uniu e formou aquilo que nós chamamos de Lua. Você sabia que se a Lua não existisse, eu e você não teríamos vida? Se a Lua não existisse, as marés não seriam controladas. Se a Lua não existisse, o Sol seria escaldante e morreríamos. Se a luz não existisse, o frio nos dominaria. A Lua é um presente da graça e do cuidado de Deus. Você já viu que a Terra, ela tem uma pequena inclinação no seu eixo? Adivinha? Se essa inclinação fosse um pouco menor ou um pouco maior, nós morreríamos. Você sabia que nós orbitamos em volta do Sol, em volta do próprio eixo? Caso contrário, adivinha? Nós morreríamos. Você sabia que a concentração de sal no teu sangue é a mesma dos oceanos? E que se fosse diferente um pouco, um ou outro, nós morreríamos. Eu quero que você perceba, meu irmão, é que existem provas e evidências suficientes de um Deus que tem guardado e cuidado de cada um de nós. O nosso problema não é a falta da provisão do cuidado de Deus, o nosso problema é a falta de percepção de que nós não somos quem pensamos que somos. Quem pensamos que somos? Pensamos que somos Deus de Deus. Pensamos que tudo gira em torno de nós, que nós somos o centro, que a provisão vem de nós.
E a verdade absoluta que Jesus está demonstrando nesse texto, claramente, é que não. A Terra, a Via Láctea, a nossa galáxia, ela é sustentada por um Deus poderoso que governa todas as coisas e que tem cuidado de cada um de nós. A criação da vida não é apenas um milagre isolado. A manutenção da vida é um milagre contínuo e diário. O Senhor sustentar a vida é evidência e prova do cuidado dele conosco. Por isso, meu irmão, deixa eu te dar aqui uma palavra de Deus. Você pode dormir em paz, porque a tua preocupação não vai mudar a velocidade da órbita da Terra. A tua preocupação não vai mudar a concentração de sal. A tua preocupação não vai mudar a massa de prótons, elétrons, nêutrons e elétrons. A tua preocupação não pode alterar absolutamente nada. E aí então, diante de toda essa glória, Jesus nos faz um convite. Verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. O que Jesus está dizendo é: ei, deixa eu ser Deus, seja só criatura. Ei, se você é criatura, saiba que você foi criado para a glória de Deus, e a sua prioridade não é você mesmo. A sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aquilo que deve fazer nos levantar da cama, aquilo que deve fazer nos mover na vida, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É a vontade de Deus. Não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre o que você tem ou deixa de ter, é sobre o fato de que eu e você fomos criados por Deus para a sua glória. E existe um convite de Jesus para que descansemos nele. E esse lugar de descanso é o lugar aonde Deus é a nossa prioridade. A prioridade do cristão é buscar a vontade de Deus. Coloca a tua mão no seu peito e diga assim: a minha prioridade é buscar a vontade de Deus. Essa é a sua prioridade como marido, essa é a sua prioridade como cristão, essa é a sua prioridade como cidadão, essa é a sua prioridade como empresário, essa é a sua prioridade como ser humano. Discernir e buscar fazer a vontade de Deus. E o que Jesus diz é que enquanto buscamos o reino em primeiro lugar, adivinha o que acontece? Deus cuida de cada um de nós. A ansiedade, a preocupação pecaminosa, ela nos domina porque estamos invertendo a prioridade. Você vive preocupado porque você está achando que Deus não está cuidando de você. Você vive ansioso porque você acha que Deus não está guardando a sua família. Você vive atribulado, perturbado, porque pensa que Deus não se importa o suficiente com você. E eu quero lhe dizer nessa noite novamente: Deus se importa com você. Deus se importa com as suas lágrimas, Deus se importa com as suas crises, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com você. E eu e você devemos entrar nesse lugar de descanso. Vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida de nós.
Esses dias atrás eu estava dando uma passeada no meu feed de rede social, no Facebook. Estava vendo algumas fotos muito antigas e posts e assim por diante. E vários posts me chamaram muito a atenção. Dentre eles, tem uma postagem em 2015. Foi a primeira vez que eu fui para a Inglaterra. E aí eu lembro, e está lá a postagem, que eu tirei uma foto na ponte de Londres, aquela bonita, cartão postal, e a legenda era: onda dura Londres, em breve. E eu lembro que naquela ocasião que estivemos lá, nós oramos e clamamos e pedimos a Deus que um dia Ele abrisse as portas para plantarmos igreja em Londres. Daqui 2 semanas nós vamos estar fazendo o nosso primeiro culto da Onda Dura Londres em Londres. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Sabe por quê? Eu estou dando esse testemunho para você, para que você perceba que Deus conhece cada um de nós, Ele sabe os nossos anseios. Acredite, meu irmão, passaram-se 10 anos dessa ocasião, e nesses 10 anos eu dormi bem, eu vivi bem, continuei vivendo a minha vida, feliz e tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Ainda nesses posts, eu vi um post de 2018 do Tudo Nosso, evento de encerramento de ano da nossa igreja, e lá estava no telão escrito assim: rumo a 7.000 pessoas. Naquela ocasião a nossa igreja era cerca de 2.500 pessoas. Depois de 7 anos à frente, curiosamente esse ano nós chegamos a 7.000 pessoas na onda, esparramadas pelo mundo afora. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Por que eu estou dando esse testemunho? Para que você perceba que Deus guarda cada um de nós. Meu irmão, eu sei o que é passar por provações, aliás, eu passo por elas constantemente. Eu sei o que é ser tentado em incredulidade, eu sei o que é acordar de manhã e falar: Deus, vai dar tudo ruim. Mas saber que Deus está guardando, nos protegendo, nos guiando, provendo, guardando a nossa vida. E existe um convite dos céus para mim e para você, e esse convite é: coloque Deus como sua prioridade. Jesus não aceita amores rivais. Ah, pastor, é o Jesus e o Corinthians. Não. Aliás, eu até já falei sobre isso em relação ao Corinthians. Eu sou corintiano, mas de verdade, a última vez que eu assisti jogo do Corinthians de verdade faz muitos anos, mas muitos anos. Por quê? Porque não é minha prioridade. Meu coração não está nisso. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. Meu coração está em outras várias coisas que Deus está fazendo. Meu coração está na dor de ovelhas, meu coração está na obra de Deus, está em outras coisas. E a pergunta que eu lhe faço é: o que está sediando e roubando o seu coração? A igreja de Éfeso, em Apocalipse, era uma igreja que fazia tudo certo, mas Jesus tinha uma coisa contra ela. Sabe qual? Você abandonou o primeiro amor. Muitos de nós interpretam o primeiro amor de Éfeso como sendo aquele amor da conversão, sabe? Mas primeiro não é tempo, primeiro é posição. O que Jesus está dizendo é: vocês deixaram de me amar por primeiro. Eu não sou mais primeiro no meio de vocês. Vocês estão preocupados com um monte de coisa e se esqueceram de mim. Existe um convite de Jesus para que nós priorizemos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Jesus é a prioridade da sua semana. Jesus é a prioridade do seu dia. A vontade de Jesus é prioridade no seu casamento. A vontade de Deus
é a prioridade na sua vida profissional. A vontade do Senhor é a prioridade na sua empresa. E como estamos tratando de Deus e o dinheiro, a vontade de Jesus é prioridade na sua vida financeira. Como estabelecer Jesus como prioridade na minha vida? Provérbios 3:9 nos ensina como. O que Provérbio 3:9 nos diz é: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que a sabedoria de Provérbios está dizendo é: nós estabelecemos Deus como prioridade na nossa vida financeira quando nós honramos a Ele com a nossa renda, quando Ele é prioridade na nossa vida. E como eu lhe apontei já, a pesquisa do FGV e também do Instituto Barna, 20%, 21% dos cristãos são comprometidos com seus dízimos. Em outras palavras, nós vivemos uma epidemia de idolatria no meio da igreja, aonde Deus deixou de ser primeiro para muitos de nós, porque no final das contas, você não dizima, não é porque falta transparência na igreja, porque você não concorda. No final das contas, você não dizima porque você ama o dinheiro. No final das contas, você não dizima porque não confia em Deus. No final das contas, você não oferta porque não reconhece que aquilo que você tem vem de Deus. E quando você reconhecer, vai acontecer o que diz no verso 33 de Mateus 6. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Por esse motivo, eu quero, por fim, te encorajar, como diria Malaquias, a levar a sério Deus na sua vida financeira e priorizar a Ele com os seus recursos. Qual é a maneira bíblica que a palavra de Deus nos ensina sobre como devemos fazer isso, tanto a palavra de Deus quanto a tradição cristã? Entregando ao Senhor os nossos dízimos. O que são os dízimos? O dízimo deve ser entregue proporcionalmente. Repita comigo: proporcionalmente. Nós entregamos a Deus o que Ele antes nos deu. Ofertar, dizimar não é um ato de fé, do tipo, eu vou dar porque eu acho que Deus vai me dar. Não, eu entrego porque Deus me deu. É uma reação, é uma resposta à provisão de Deus. Ele me dá e eu respondo ao que Ele me deu. Segundo, frequentemente. Repita: frequentemente. Em outras palavras, nós não devolvemos a Deus nossos dízimos quando sentimos na teia. Nós devolvemos a Deus todas as vezes que Ele provê sobre a nossa vida. Terceiro, prioritariamente. Repita comigo: prioritariamente. Ofertar não é aquilo que sobra. Deus não está pedindo sua esmola. Deus está pedindo seu coração. Ofertar precisa ser uma prioridade. Deixa eu lhe falar como eu faço isso. Todas as vezes que entra alguma receita na minha conta, a primeira coisa que eu faço antes de pagar qualquer boleto, pagar qualquer conta, é separar a oferta na proporção daquilo que entrou, que eu vou entregar ao Senhor. E eu faço isso e depois eu lido com minhas contas, lido com os desafios que todos nós temos. Quarto e último, nós devemos dizimar alegremente. Diga assim: alegremente. Aí talvez você diga: pastor, os 3 antes está tudo certo. Eu até acredito que eu consigo entregar proporcionalmente, frequentemente, acredito que eu posso entregar prioritariamente, mas com alegria, aí é outra história, pastor. Quem dá dinheiro com alegria? Se não o Silvio Santos.
Quem tem alegria em dar dinheiro? Sabe quem tem alegria em dar dinheiro? Sabe quem? Quem reconhece que o dinheiro que tem, não fui eu que conquistei, foi Deus que me deu. Quer ver um exemplo disso? Pastor Giovanni, chega aqui rapidinho, vem aqui. Eu peguei um dinheiro emprestado dele. Mas é meu dinheiro. Olha aqui, tem uma nota de 20 e uma nota de 5, ok? Esse dinheiro é meu. Giovanni, estou te dando R$ 25 agora, para você sair feliz com Yasmin e comer meio Big Mac. Beleza? Eu quero R$ 5 de volta, você me dá? Por que você me dá com alegria? Porque é meu. É exatamente isso que acontece quando nós entendemos o que é ofertar. Nós damos ao Senhor com alegria, porque sabemos que aquilo que temos, foi Ele que nos deu. Deus abençoe, Giovanni. Dá uma salva de palmas para o Tchê. O Tchê tem um fã-clube, Sabe, gente, o Senhor nos convida a vivermos uma estação diferente de espiritualidade, a entendermos que ofertar, dizimar, ainda que também ajude a igreja, isso é verdade, mas a primor não é sobre isso. A primor é sobre em quem nós adoramos. A primor é sobre em quem nós confiamos. A primor é onde está o nosso coração. A primor é quem é o nosso provedor. E eu não sei você, mas o meu provedor é o Senhor. É nele em quem tenho crido, e é Ele que tem me sustentado. Com todo respeito, eu já era sustentado por Deus muito antes de você existir. Meu salário não vem de você, meu salário vem de Deus, e Ele vai continuar me sustentando para todos sempre, como também vai te sustentar para todos sempre. Ele sustenta aquele que nele confiam. Existe um convite de Deus para que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu creio que existem pessoas aqui entre nós que não têm uma vida com Deus, e talvez nessa noite tiveram um primeiro banho de realidade na vida, ao perceberem que ainda que você supostamente creia em Deus, Deus é apenas um acessório da sua história. Deus é apenas um compartimento da sua vida. E eu preciso dizer a você que Deus quer muito mais do que isso. Deus te criou para a glória dEle e para a comunhão eterna com Ele. Por esse motivo, se você está aqui ou acompanhando essa transmissão e de fato e verdade não tem uma vida com Deus, e você reconhece isso, percebe que a sua vida precisa mudar, e tem desejo de conhecer a Deus e ter uma vida com Ele, se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu não tenho uma vida contigo, e eu te peço perdão por isso. Eu finalmente estou entendendo que você é a resposta das minhas perguntas, que é de ti que eu preciso, e que eu fui criado para ter comunhão contigo. Jesus, me perdoa. Nessa noite,
Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, e reconheço que só Tu podes me salvar, e que Tu és o único Senhor ao qual eu devo adorar. Toma a minha vida em Tuas mãos. Eu faço oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das mãos. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Eu creio que Deus te trouxe até aqui essa noite para transformar a tua história. Eu creio que você não está aqui por coincidência ou por acaso. Eu creio que existe um convite do Senhor para transformar a sua vida hoje. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a acolhê-los. Se você está acompanhando essa transmissão e fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero te encorajar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também. Você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda as suas mãos a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque existe paciência para conosco. Te louvamos, Pai, porque houve espaço no Teu coração para cada um de nós. Te louvamos, Jesus, porque o Teu amor foi derramado em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, porque cremos que nessa noite um milagre sobrenatural está acontecendo diante dos nossos olhos. Como igreja, nós acolhemos e recebemos essas pessoas, sabendo, ó Pai, que o Senhor está fazendo uma obra extraordinária na vida deles. Nós, junto com os céus, celebramos. Estamos em festa, porque cremos que existe salvação no nosso meio. Nós clamamos, ó Pai, encha-os do Teu Espírito. Oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, Deus está fazendo uma obra extraordinária na sua vida. Junto com aquelas pessoas que estão visitando-te pela primeira vez, eu quero te encorajar, assim que acabar o culto, daqui a pouco, a passar pelo nosso lounge. Nós de alguma forma queremos te ajudar a caminhar com Jesus a partir daqui. No mais, meus irmãos, Deus cuida de nós. Lembra daquela canção? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Eu já sou desafinado e estou gripado com base de antibiótico, então não vai dar afinação aqui, ok? Mas é só para você lembrar que Deus cuida de você. Lembra daquela outra música que dizia assim: é seu, somente seu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti. Quantos lembram dessa canção? É isso. Mateus 6,33, é isso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que no nome de Jesus você possa entrar nesse lugar espiritual de descanso, nesse lugar espiritual de paz, nesse lugar espiritual de refrigério, ao saber que Deus está cuidando de cada um de nós. Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Pai, obrigado por nos lembrar que você é Pai. Obrigado, Deus, por nos lembrar que Tu és o provedor.
aquele que não desamparou o seu povo na travessia do Egito a Canaã, e não nos desamparará na travessia da terra até o novo céu e a nova terra. O Senhor é aquele que nos sustenta com pão que cai do céu, mas também com pão que compramos na padaria. O Senhor é aquele que provê com água que sai da rocha, mas também com água que sai da torneira. E nós te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos que se estamos aqui, é porque o Senhor tem provido sobre as nossas vidas. Espírito Santo, ensina-nos a vivermos priorizando o Teu reino. Que o dinheiro não seja a nossa prioridade, que os amores dessa vida não sejam as nossas prioridades, que o lazer não seja a nossa prioridade, que possamos, Senhor, de fato, colocar o nosso coração no lugar que ele deve estar, aos Teus pés, Jesus. Ensina-nos a Te amar como lhe é devido, ensina-nos a Te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz do Filho, o consolo e a presença do Espírito Santo nos acompanhem todos os dias dessa semana, para a honra e glória e louvor do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Abraço máximo de pessoas que você puder. Diga a elas: Deus é provedor. Que Deus abençoe a tua vida. Uma ótima semana. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.